Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Bruno, eu sou do setor de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Santa Casa BH. Faço parte da gerência de hotelaria e facilities e nesse treinamento de integração nós vamos conversar um pouquinho a respeito do gerenciamento de resíduos. Então, o primeiro passo é que nós temos dentro da instituição a política institucional de gestão ambiental, ecoeficiência e sustentabilidade. Qual que é o objetivo dessa política? É estabelecer as diretrizes da Santa Casa BH para a promoção de uma gestão ambiental fundamentada nos princípios da ecoeficiência e sustentabilidade. O que seria isso, gente? Essa ecoeficiência é atrelada à engenharia, né? Os benefícios que a engenharia pode trazer nos processos institucionais e a questão também da sustentabilidade em todos os aspectos, né? Que vão envolver tanto a questão de compra, a questão do próprio gerenciamento de resíduos e tantos outros fatores e aspectos dentro da instituição. Aqui segue o QR Code para vocês lerem, se instruírem, conhecerem melhor sobre essa política e as demais políticas da instituição. Então, o gerenciamento de resíduo, o que seria isso? São procedimentos, né, responsáveis pela destinação adequada dos resíduos, sempre alinhadas à conservação da saúde pública e à qualidade do meio ambiente também. Então, é a gente saber lidar com esse resíduo que a gente está gerando e ser corresponsável também até a destinação final dele. E quem são esses geradores de resíduos de serviço de saúde, que são os RSS? Nós temos aí laboratórios, né? Dentro da instituição, nós temos um laboratório terceirizado, né? Que faz as análises. Temos também a unidade de assistência familiar, né? A funerária, que também dá esse apoio e também tem a sua geração específica. Temos drogarias e farmácias. Dentro da instituição, nós temos várias farmácias satélites. Também nós temos aí os estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da saúde, né? No caso, a Faculdade de Saúde Santa Casa BH, também que tem a sua geração de resíduo bem específica. Os hospitais, né, como um todo, dentro aqui da Santa Casa, nós temos aí a Santa Casa BH, o São Lucas, que é o hospital particular, nós temos também os ambulatórios especializados, que também cada um com a sua particularidade de geração de resíduos. Temos também tantos outros serviços, como a acupuntura, as clínicas de estéticas, clínicas odontológicas, os serviços de tatuagem e tantos outros. Todos eles se enquadram nesses quesitos, né, como geradores de resíduos de serviços de saúde. E qual que é o nosso objetivo? É a gente minimizar essa produção de resíduos e conseguir dar uma destinação e disposição final ambientalmente adequada para todos eles. Se a gente não consegue fazer isso, né, identificar esses resíduos que a gente gera para conseguir destinar de uma forma correta, nós teremos aí alguns problemas causados pelo mau gerenciamento de resíduos. O primeiro deles é o acúmulo de resíduo. Então, se a gente não se programar quanto à questão de coleta, tanto das meninas da higienização, fazer essa coleta e os coletores retirar e levar para o abrigo final, nós teremos um primeiro problema causado pelo mau gerenciamento de resíduo. O segundo ponto é a proliferação de vetores de doenças, né, que são os nossos amiguinhos indesejáveis aí. Rato, barata, insetos, né, que vão criar mais uma situação aí desagradável e é mais um problema causado pelo mau gerenciamento. O terceiro ponto é o mau cheiro, a contaminação do solo, da água e do ar. Então, aí nós temos
outro aspecto que vai influenciar muito na questão ambiental. E se a gente observar todos esses pontos, a gente cai no quarto, que é o descumprimento das legislações. Então, todos esses aspectos juntos, a gente vê que são problemas causados pelo mau gerenciamento. Então, a gente precisa contornar todas essas situações para que a gente não se depare com esses problemas. Então, o que, que a gente precisa? Nós precisamos, então, do PGRSS. O que, que seria o PGRSS? É o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, né? Esse PGRSS nada mais é, gente, que um documento que vai nos nortear de como que a gente vai lidar com essa geração. E cada unidade tem o seu PGRSS. E a gente se embasa nas legislações que são impostas, até mesmo quando chegar a fiscalização, eles também vão cobrar a gente conforme essas legislações. Então, como que é o ciclo desses resíduos? O primeiro é a geração desse resíduo, depois a identificação e classificação, depois nós temos o acondicionamento e o armazenamento dos resíduos, logo em seguida o transporte, no caso, é uma empresa terceirizada que leva esse resíduo gerado, e depois nós temos a destinação final, consequentemente, aí a gente consegue identificar o que pode ser reaproveitado e reciclado também, ok? Então, nós temos aqui a classificação dos resíduos, conforme a RDC 222 de 2018. Nós temos aí o resíduo infectante, que é o grupo A, o químico, que é o grupo B, radioativo, o grupo C, o comum, que é o grupo D, e o pérfuro cortante, que é o grupo E. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O grupo A, que é o infectante, alguns exemplos, nós temos aí algumas imagens, que são luvas, máscaras, aqueles tubinhos de exame de sangue, fezes e urina, gaze, algodão com sangue, né, ou secreção, e a forma de acondicionamento desses resíduos é na lixeira branca. Se for do subgrupo A1, é a lixeira branca com esse adesivo vermelho e o saco vermelho. E dentro dela a gente descarta aí alguns exemplos: membros, fetos, secreção na forma livre, né? Um algodão encharcado de sangue, pingando, gotejando, a gente descarta nessa lixeira. Se for um resíduo do subgrupo A4, a lixeira é branca, com esse adesivo amarelo e o saco branco para o descarte desses resíduos, ok? Nós temos aí o grupo B, que é o grupo químico, né? Alguns exemplos nós temos aí frascos de medicamentos, medicamentos que venceram por algum motivo, aquelas ampolas, né, que a gente quebra a pontinha para tirar a medicação, e é acondicionado dentro dessa bombona laranja. Essa bombona laranja, gente, é sempre bom a gente identificar que tem essa linha tracejada. Essa linha tracejada é o limite máximo que a gente deve acondicionar o resíduo. Então, nunca exceder esse limite. Se o setor tiver uma geração maior, aí a gente disponibiliza o container com o saco laranja também para acondicionar esse resíduo. Aqui nós temos o grupo D, que é de resíduo comum, que é mais comum, né, para a gente, né, como restos de alimentos, papel toalha, touca, copo descartável, mas aí a gente frisa que é sempre bom a gente trazer nosso copo ou a nossa garrafinha, né, de água, para a gente conseguir economizar aí, tanto para a instituição e também para o meio ambiente. E a forma de acondicionar esse resíduo é na lixeira preta, com esse adesivo aí azul, que tem as colinhas para facilitar,
na hora do descarte, e o saco é o azul também. O grupo E, que é o pérfuro cortante, nós temos aí agulhas, gelco, perdão, bisturis, lâminas de barbear e vidros quebrados contaminados também, tá bom? E a forma de acondicionamento é nessa caixa amarela de pérfuro cortante. Lembrando também que ela tem o limite, a linha tracejada ali, para a gente não exceder, para que não ocorra nenhum tipo de acidente de trabalho. Então, gente, já que nós falamos sobre todos esses pontos, vocês vão encontrar, na maioria das vezes, nos postos de enfermagem, no quadro de gestão à vista, esse cartaz que é lixo é no lixo, mas em qual? Quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem olhar aí, se caso o tipo de resíduo que você for descartar não tiver aí, você pode entrar em contato com o setor de meio ambiente, mas nunca fique com essa dúvida, ok? Aqui, gente, a título de curiosidade, nós temos que pagar pelo nosso resíduo. Então, tanto o resíduo comum quanto o infectante, nós pagamos por esse resíduo, pela destinação e para o tratamento dele também. A nossa geração média diária é em torno de 5 toneladas, né, de todas as unidades. E a média mensal de gasto é de R$ 100.000 e anualmente em torno de 1 milhão, 1.200.000. Então, quando a gente fala de lixo, é uma questão muito importante e a gente deve ter essa consciência mesmo na hora de descartar esse resíduo. Por quê? Senão a gente acaba que descarta o comum no infectante, né? Então a gente tem um gasto maior porque tem um valor diferente. E se a gente descarta o resíduo infectante no comum, a gente não vai dar o tratamento adequado para ele. Pode pagar mais barato, mas a gente não vai dar o tratamento adequado. Então, gente, aqui para vocês conhecerem, é, são os tratamentos e destinação final desses resíduos. Então, resíduo infectante, nós fazemos a incineração e vai para o aterro classe 1, são resíduos perigosos, né? O resíduo comum é o aterro sanitário, conforme o nosso resíduo gerado em casa. O resíduo reciclável, no caso, sucata, a gente revende para uma usina de fundição. Essa empresa que a gente tem um contrato faz essa destinação. Os demais resíduos reciclados, na maioria das vezes, tem a trituração do material e transporte para uma usina licenciada, né? Os resíduos químicos, pilhas, baterias e lâmpadas, tem a descontaminação, descaracteriza esse resíduo e depois é feita a reciclagem. A película de raio-x faz a recuperação dos metais que estão ali, como a prata, e depois reutiliza aquela película ali de plástico. E os demais resíduos vão para incineração, que é para o aterro classe 1. Mesmo assim, gente, a gente tendo todos esses treinamentos, né, o cartaz informativo, mesmo assim a gente identifica os descartes inadequados. Quais são esses descartes inadequados? Eu vou mostrar algum deles aí. Isso são fotos que a gente identificou durante as auditorias internas que nós temos dentro da instituição. Então, o saco de resíduo comum, aí antes era o cinza, e hoje é o azul, nós temos aí o descarte de agulhas, luvas, então, que era para ser destinado em sacos brancos, né? Então, que é de resíduo infectante, e foi descartado, e na caixa de pérfuro cortante, e foi descartado do resíduo comum.
Isso na hora que a auxiliar de serviços gerais ou o coletor de resíduo pega esse saco, pode correr o risco de furar, né, o dedo, coisa do tipo, aí tem todo aquele transtorno, abertura de CAT, né, o funcionário ele tem que tomar o coquetel durante um mês, isso pode trazer mal-estar, gerar atestado, sobrecarregar os demais funcionários que estão trabalhando. Então, por isso que a gente tem que ter essa consciência na hora de fazer esse descarte da melhor forma possível. Nós temos aí o resíduo A1, o saco para resíduo A1, só que está descartado. Casca de banana, papel toalha. Aqui no caso, a caixa de pérfuro cortante, nós temos aí o papel, frasco de café, então coisa que não deveria estar aí e está. Aqui a bombona de químico, o descarte ali está feito de forma correta, só que, lembra da linha tracejada? Excedeu esse limite e aí a gente tem um descarte inadequado. Quando a gente faz essa segregação, gente, da forma correta, a gente consegue ainda identificar o que a gente pode reciclar. No caso aqui, nós temos o papel branco, temos a sucata, o papel como geral, né, que é o misto, que é revistas, jornais, envelopes, galões plásticos, fixador e revelador, né, que é oriundo do raio-x, chapas de raio-x, os eletrônicos, pilhas, baterias, o óleo da cozinha. Então, todos esses resíduos gerados, a gente faz a segregação e, com isso, a gente consegue fazer a reciclagem. Então, isso gera uma receita para a instituição. Aqui também, gente, nós temos as etapas do PGRCC. O que seria isso? É o Plano de Gerenciamento do Resíduo de Construção Civil. Então, nós temos aí a geração desse resíduo, a segregação. Então, nós temos ali no pátio de carga e descarga algumas caçambas e containers para serem armazenados esses resíduos. Depois, nós temos o acondicionamento desse resíduo e depois o transporte e disposição final. Então, aí é tudo separado, classe A, classe B, sucata, sacaria, latas de tinta, cobre e lona. Então, a gente precisa dessa segregação para que a gente também consiga fazer uma destinação correta desse resíduo. Nós temos aqui na instituição o PRECEND, que é o Programa de Recebimento e Controle de Efluentes Não Domésticos. O que é isso, gente? É um programa da Copasa que tem o intuito de regularizar todo o nosso descarte, que é o efluente não doméstico, que no caso é o nosso esgoto. Porque se a gente faz o descarte de todos esses produtos, medicamentos, dentro de todos os nossos processos, os nossos parâmetros vão fora daquilo que a Copasa consegue neutralizar para voltar para o curso d'água, que são os rios. Então, a gente precisa ter esse parâmetro. Então, as nossas unidades da Santa Casa, futuramente o São Lucas, o ambulatório especializado e também a assistência familiar fazem esse controle ou de 2 em 2 meses, 3 ou 4 em 4 meses. Isso varia da unidade. Então, a gente faz esse controle, a coleta desse resíduo, para poder mandar para a Copasa e ela provar para que a gente não tenha nenhum tipo de multa. E se caso a gente gerar também os resíduos oriundos de possíveis incêndios, sempre entrar em contato com o setor de meio ambiente para que a gente possa avaliar para saber se é um resíduo do grupo D, que é comum, ou se não, se a gente descarta o resíduo como classe D, né? Aqui, gente, é uma revisãozinha, isso aí eu quero que vocês depois
Leiam com atenção somente as perguntas e depois vejam as respostas para ver se vocês entenderam e interpretaram da melhor forma sobre essa questão de gerenciamento de resíduos. Aqui são as referências bibliográficas. Eu quero agradecer a atenção de todos vocês. Qualquer dúvida, vocês podem encaminhar o e-mail para o meioambiente@santacasabh.org.br ou entrar em contato conosco no ramal 8725. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a essa cidade, Santa Casa BH. Até mais.